Fala, meu querido palestrante. Não falando do palco de hoje, eu quero falar para você sobre uma dúvida que me mandaram. No último falando do palco, a gente falou de ideia governante. E aí eu falei de que uma boa história, uma boa palestra, ela tem que ter história, e uma boa história tem que parecer com um filme, tem que ter mistério, tem que ter empolgação, tem que gerar curiosidade. E aí eu toquei no assunto que tem a ver com a jornada do herói, de ter herói e de ter vilão na história e de ter um desejo do herói de realizar o sonho do herói, né? Que é a sua jornada, é o final da sua jornada. E aí alguns me perguntaram, Ricardo, mas como assim numa palestra encaixar um herói? Isso não é um filme, isso é uma palestra. Olha, um herói numa palestra, ele pode ser o sonho, o desejo de quem quer chegar aonde você chegou, naquilo que você ensina. Nossa, Ricardo, confundiu tudo. Vou explicar. Na minha palestra, por exemplo, de empreendedorismo, a minha ideia governante é de que é possível empreender com pouco dinheiro. Então, de certa forma, eu me coloco como história de superação. Eu mostro que eu não tinha grana, tinha muito pouco dinheiro, estava numa situação financeira complicada e mesmo assim eu consegui empreender. Então, quem é o herói da minha história? Na verdade, o herói da minha história sou eu. Eu sou o exemplo para o público. Porém, a minha intenção não é vender o meu peixe, a minha intenção é fazer a minha plateia, a minha audiência, gerar empatia comigo, que ela perceba e pense o seguinte, Ricardo, que ela pense, se o Ricardo conseguiu e ele passou por essas coisas que eu também passo, ou vive essa dor que eu também vivo, ou seja, a persona, eles são parecidos comigo enquanto persona, se ele viveu o que eu vivo e ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então é um modelo mental. Você se torna um modelo mental para aquelas pessoas. Então, de certa forma, você é o herói daquela história. E o inimigo, Ricardo? Quem é o inimigo dessa história? O inimigo dessa história não é uma pessoa, é um sistema. É um sistema de desigualdade social que impede a pessoa de empreender. Enquanto uns têm condições mais favoráveis, outros não têm. E aí eu trabalho em cima disso, de que você não pode ser um refém do sistema, ou um refém dessa desigualdade social, desse inimigo, dessa condição que te impede de empreender, quando você tem capacidade de empreender, só tem menos estruturas. Então toda a palestra vai sendo construída em cima desse herói e desse vilão. Agora, na sua palestra, eu não sei, meu querido, na sua palestra como você pode encaixar. Você tem que se debruçar e montar o seu roteiro. Isso são só pequenos detalhes de roteiro. Roteiro é uma coisa para ser pensada com tempo, com calma e com planejamento. Então, a minha dica é: pense, sente e pense. O que eu ensino? O que eu pretendo ensinar? Qual é a minha ideia governante? Como eu gero empatia e conexão com o meu público? Quem é o herói da minha história? Sou eu? É uma outra pessoa? É um sistema? É um método? Quem é o herói? Ricardo, como assim um sistema, um método? O herói da minha história pode ser uma metodologia. Por exemplo, quem quer aprender a gerenciar projetos, uma metodologia PMI pode ser o herói dessa história. E tudo aquilo que não se encaixa ou que impede você de aplicar essa metodologia, de aplicar a metodologia do PMI, pode ser um inimigo da tua história. Então, o teu herói não necessariamente precisa ser uma pessoa. Por isso que eu digo que um bom storytelling, uma boa história, ela pode ser confeccionada tanto para palestras mais filosóficas ou motivacionais, quanto para palestras mais técnicas e menos filosóficas e motivacionais. Por isso que você tem professores de cursinho para passar em concurso, de matemática, que contam storytelling, que usam recursos de dinâmica nas suas aulas e tornam suas aulas quase uma palestra. Eu tinha um amigo palestrante chamado Demilton Pós, ele infelizmente já faleceu, foi um grande palestrante e um grande amigo. E ele, uma vez ele contava uma história que um dia aplaudiram a aula dele quando terminou e os outros professores saíram nas portas da sala da faculdade e perguntaram o que estava acontecendo, se era aniversário de alguém. E ele brincou e disse, não aplaudem a aula de vocês? Por que aplaudiam a aula do palestrante de Hamilton Posa? Porque ele não dava uma aula tradicional, ele dava uma palestra, ele ensinava
aula dele, mas usava alguns recursos de palestra. E aí entra várias coisas, comunicação não verbal, movimentação de palco, gerar comunicação, gerar empatia. Uma aula assim, é mais simples. O professor, e eu sou professor, não estou criticando os professores em pleno dia dos professores, aliás, eu sou professor, me orgulho muito de ser professor, parabéns a todos os professores do Brasil, mas uma aula você está preocupado em passar aquele determinado conhecimento e você não precisa se preocupar tanto com isso, porque isso são elementos para serem usados numa palestra. Numa palestra, sim, você tem que abusar da comunicação não verbal. Numa palestra, sim, você tem que abusar de teatralidade, de humor. Você tem que encaixar esses momentos para tornar esses recursos impactantes, como eu chamo, para tornar a sua palestra mais impactante, para gerar conexão, porque você só tem 50 minutos. E você não vai voltar a falar provavelmente com aquelas pessoas. Numa aula, sim, você vai continuar falando com aquelas pessoas. Então, voltando ao assunto desse, falando do palco de hoje. Quem é o herói? Pode ser uma pessoa, posso ser eu, pode ser uma terceira pessoa, pode ser um sistema. Ricardo, como assim uma terceira pessoa? Se você vai falar de inovação, se a sua palestra é de inovação e você não é o cara da inovação, ou você não quer se dar como exemplo, você pode, por exemplo, usar o Steve Jobs como exemplo. E aí você vai contar as transformações ocorridas na vida do Steve Jobs, o protagonismo e o sonho do Steve Jobs. Quem eram os inimigos do Steve Jobs? Por exemplo, se você assistiu o filme que conta a história dele, você vai ver que ele tinha um temperamento extremamente difícil. Então, muitas vezes, o inimigo do Steve Jobs era ele mesmo. E o seu comportamento difícil, a sua dificuldade de lidar com pessoas, apesar de ser um gênio da inovação. Então, fica ligadinho. Eu preciso ter um herói, eu preciso ter um inimigo, eu preciso ter uma ideia governante. Uma palestra não é uma aula, uma palestra é um filme tem roteiro. Vamos para dentro, vamos para o palco. Te vejo no palco, fica com Deus, um grande abraço.